Beato Andreu dei Rino Mártir. Andreu era filho dos diaristas Simon e Maria Oschner. Após a morte do pai, a mãe confiou a criança ao tio Johann Meyer, um estalajadeiro. Em 12 de julho de 1462, Andreu desapareceu e sua mãe encontrou seu corpo pendurado em uma árvore em uma floresta próxima. O tio alegou que havia vendido a criança a alguns mercadores viajantes. O corpo da criança foi enterrado em um cemitério de A Paz. Em 1619, Hippolyte Guarinoni supostamente ouviu uma história sobre um garotinho enterrado em Rio que havia sido assassinado por judeus, e sonhou que o ano de sua morte era 1462. As celebrações do culto começaram em 1621 e, no final do século XVII, ocorriam em toda a região do Tirol. Por volta de 1677-85, os habitantes de Rio transferiram solenemente o corpo de Andreu para Rino imitando o culto de Simão de Trento à cena do crime. Conhecida como Judenstei ou Pedra dos Judeus, tornou-se um local de peregrinação. O martírio foi registrado pelos irmãos Grimm em Deutsch-Sage. No ano de 1462, na vila de Rino, no Tirol, vários judeus convenceram um fazendeiro pobre a entregar seu filho pequeno a eles em troca de uma grande quantia de dinheiro. Eles levaram a criança para a floresta, onde, em uma grande pedra, eles a martirizaram até a morte da maneira mais indizível. Desde então, a pedra foi chamada de Pedra dos Judeus. Depois, eles penduraram o corpo mutilado em uma bétula não muito longe de uma ponte. A mãe da criança estava trabalhando no campo quando o assassinato ocorreu. De repente, ela pensou em seu filho e, sem saber por quê, foi tomada pelo medo. Enquanto isso, 3 gotas de sangue fresco caíram em sua mão, uma após a outra. Cheia de terror, ela correu para casa e perguntou por seu filho. Seu marido a levou para dentro e confessou o que havia feito. Ele estava prestes a mostrar a ela o dinheiro que os libertaria da pobreza, mas ele havia se transformado em folhas. Então o pai ficou louco e morreu de tristeza, mas a mãe saiu e procurou seu filho. Ela o encontrou pendurado na árvore e, com lágrimas quentes, o tirou e o levou para a igreja em Rim. Ele está lá até hoje, e as pessoas o consideram uma criança sagrada. Eles também trouxeram a pedra dos judeus para lá. Segundo a lenda, um pastor cortou a bétula na qual a criança estava pendurada, mas quando tentou levá-la para casa, quebrou a perna e morreu devido ao ferimento. Em 1752, o Papa Bento XIV beatificou Andreu. Os irmãos Grimm reviveram o conto em 1816, quando publicaram o primeiro volume de suas lendas alemãs. Em 1893, um livro apareceu, For Tirolian Shield Victims of Acidic Fanaticism, do padre vienense Joseph Decker. O culto a Andreu von Riem persistiu na Áustria até a década de 1990. Em 1985, o bispo de Innsbruck Reinhold Stecher ordenou que o corpo fosse transferido da igreja para o cemitério de Judenstei e proibiu seu culto em 1994. Alguns cristãos ultraconservadores ainda fazem uma procissão até seu túmulo todos os anos. Beato Andreu